Convido toda a igreja para nós então dar um brilho a esta oportunidade que o tempo mais uma vez nos entrega. Melodicamente nós conhecemos vibrações das melodias, então é muito bom de desde agora nós então apreciarmos até mesmo as cordas vocais do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos apresentar a Ele o nosso culto de adoração. Então é muito bom. Eu convido a igreja para nós cantarmos alguns hinos do nosso hinário. E o primeiro dele é o número 105. Para ter Jesus consigo. O próximo hino número 208, Espírito de Amor.
através dos irmãos do coral, vamos ouvir o hino que traz o título A Esperança do Céu, o CS 365. Estimado e amados irmãos, neste momento eu lhes cumprimento com a paz do Senhor, desejando toda a bênção e a graça de Deus, o nosso Pai,
Desejo a bênção de Jesus, da Santíssima Mãe Virgem Maria, juntamente com a bênção da Santa e querida Vó Rosa e do Santo Profeta Irmãoaldo, na companhia de anjos e santos que se fazem presente conosco nesta oportunidade. É muito preciso que nós tenhamos em nosso espírito essa convicção de fé dos santos e anjos designado da glória de Deus, o nosso Pai, para nos interceder. Interceder, irmãos, porque nós somos fracos. Às vezes a ignorância da carne, deste corpo, pesa na consciência e fica repentinamente preocupado com certas coisas do dia a dia da vida. Então os santos anjos, eles têm o poder de interceder e nos ajudar a nós adentrarmos o santuário de Deus, o nosso Pai. Portanto, eu creio e confio que todos os irmãos estão felizes, contentes de mais uma vez estar diante do altar, do tabernáculo de Deus, para o fortalecimento do seu eu, do seu espírito, para que concretiza, conforme a palavra deste hino. Esta igreja é do reino do céu, esta igreja irá para o céu, e na sua composição, quem é? É a sua pessoa, o seu espírito. Mas como eu posso chegar lá? Foi para isso que o Senhor veio ouvir, né? Então vamos dar início a essa oportunidade com uma oração. Convido os que puderem ficar em pé, para nós pedir a consagração de todos os atos que iremos aqui compartilhar com a Irmandade Apostólica, junto com os santos e anjos de Deus, o nosso Pai. Oremos. Santíssimo, glorioso Pai, graças te damos ao Senhor por nos trazer mais uma vez diante deste momento, neste tabernáculo. E aqui nós muito agradecemos por mais uma semana, onde cada um tiver suas lutas, suas dificuldades, até mesmo as suas fraquezas, mas vieram convicto para que alimentar, para fortalecer o espírito, em especial fortalecer as virtudes, que é um mecanismo para poder fazer parte da unidade deste corpo santo, corpo de Cristo. Profeta Irmãoaldo, neste momento convidamos ao Senhor para nos receber, para que o Senhor possa nos ajudar a interceder junto com esses anjos maravilhosos que conosco estão, para nos colocarmos nesse prisma da comunhão em unidade perfeita com o Espírito Santo do Pai, porque sabemos, cumpre-se a realização das profecias da igreja que por vir seria então ministrada, guiado diretamente do trono de Deus. Mas o Senhor sempre nos mostrou que para isso nós precisamos estar de posse, de mérito. Aqui nós viemos para atribuir essas virtudes para nossas habilidades em ouvir as boas novas. E nesse momento, querida avó, Mãe Virgem Maria, nesse instante aonde palpita a nossa fé, eu vos entrego todos os trabalhos, desde a porta deste púlpito, todos os trabalhos, que seja conduzido em unidade com os anjos, e apresentar verdadeiramente a Deus o Pai, esse culto de louvor e adoração, aonde Ele poderá então olhar e derramar suas bênçãos, suas virtudes, e a vida ainda poder então crescer no espírito de cada um que aqui vier a ouvir. Confiamos plenamente, querida avó, profeta Irmãoaldo, e declaramos a mesma iniciada. Amém. Vamos cantar, Igreja Forte. Confiança
em seus lugares, pode assim sentar. Estimados irmãos, a oportunidade de nós desfrutarmos desta unidade de culto de adoração a Deus está consagrada para que cada um dos irmãos possa desfrutar desta unidade de comunhão com os santos anjos da glória de Deus, o nosso Pai. Gosto sempre de relembrar esta preciosidade, porque um dia isso vai passar. Então precisamos nós validar para que nós sejamos proveitosos da herança, da redenção de Cristo sobre a nossa vida. Nesse momento eu convido toda a igreja para nós cantarmos em uma voz uníssona alguns hinos do nosso hinário, o primeiro dele, número 43, Doutrina Perfeita. Próximo hino número 53, Sede imitadores de Deus. Próximo hino número 54, Aquele que é sempre santo. Pela graça
ouvir através dos irmãos do coral o hino que traz o título Em Busca da Felicidade, CS 410.
Na sequência, ouviremos através dos irmãos do coral o hino que traz o título Hora da Decisão, o CS 260.
Prezado, estimados irmãos, nesta última parte de nossa reunião, temos uma oportunidade de então colocarmos a nossa mente a viajar na luminescência das palavras do Evangelho trazido através do Consolador, em especial nesta oportunidade para que eu possa então decidir, é hora de decidir, é hora de eu sair do meu comodismo, vou partir, preciso fazer alguma coisa. Irmãos, no âmbito social da existência nossa, para nós sairmos de nossa casa, dirigir a um certo lugar, precisamos ter alguns recursos para a locomoção, precisa ter alguns objetivos, enfim. Quando se fala da decisão sobre a fé, a confiança, aquilo que nós vamos agregar para o nosso espírito. Bem sabemos, irmãos, que nós precisamos, através das mensagens de nossa igreja, definir rumo seguro para o nosso ser espiritual. Portanto, a mensagem, irmãos, como eu disse aos irmãos, nós precisamos de alguns tributos para a nossa locomoção no âmbito social. Não é diferente para o entendimento no sentido espiritual. Por que eu crer em Deus? Por que eu crer no santo? Por que eu ser apostólico? Por que eu ter uma fé? Nós teremos então, irmãos, propriedade que iremos ouvir nesta oportunidade, que vai falar dos elementos que vai nos propagar a ação, para nós aplicarmos no parâmetro da nossa a existência que nós a praticamos através dos atos. Mas antes do ato ser aplicável, é preciso que nós recebamos. É através do ouvir, através do entendimento, é através de uma conexão, ou seja, uma série de elementos para então nos capacitar, nos render a nossa motriz para o triunfo daquilo que nós queremos. Então nós temos uma mensagem que fala propriamente de uma virtude que nós precisamos desenvolver: a lealdade e a fidelidade. A lealdade é uma virtude, um valor relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, se manter em retidão, moral elevada, caráter firme e bem intencionado, e honrada em tudo que faz. E a fidelidade significa uma virtude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assumem. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Lealdade e fidelidade são atributos de Deus e de seus santos. O salmista e rei Davi assim afirmou sobre nosso Deus: o seu amor é leal e ele age fielmente sempre em todas as coisas. Em Deuteronômio está escrito: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. E Deus fiel, que não comete erros, justo, reto, Ele é. Todos os filhos de Deus devem possuir e expressar esses valores tão importantes, como a fidelidade e lealdade, porque revelam qualidades próprias do Pai Criador, pois assim fomos criados à sua imagem e sua semelhança. Jesus,
nosso divino mestre, foi o maior exemplo de lealdade e fidelidade ao seu Pai, nosso Deus. A lealdade de Jesus ao Pai, a sua missão na terra, consolidaram sua nobre missão e sua grande vitória ao dar sua vida por nós naquela cruz do Calvário e ressuscitar glorioso. Mesmo em grande sofrimento, Jesus provou a sua lealdade e fidelidade, dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A Virgem Maria Santíssima foi leal ao chamado e anunciação do anjo enviado de Deus, e cumpriu seu ministério de mãe do Salvador, e foi vitoriosa, e tem seu galardão de mãe de Deus, e mãe dos filhos de Deus. A Santa Formosa, predestinada, preparada e formada por Jesus, para ser o outro consolador da sua promessa, cumpriu seu ministério com amor, sacrifício e lealdade ao Mestre. E hoje, vitoriosa, desfruta do seu glorioso galardão de Espírito Consolador. O santo irmão Aldo também foi leal ao chamado da Santa Formosa e assumiu seu grande ministério nesta igreja apostólica, para continuar a obra de Jesus e ser um grande profeta de Deus, o nosso Pai, diante do seu povo. Foi vitorioso e está na glória celestial. E a vitória de cada um de nós, de nossa família, de nossa igreja, depende da unidade espiritual, obediência aos princípios de nossa fé. Esta unidade só é possível através dos vínculos de lealdade, fidelidade, amor e dedicação. Contudo, se não houver amor, comprometimento, fidelidade, obediência e submissão a Deus e aos nossos santos, será difícil vencermos as tentações e permanecermos leais. Observe o exemplo que Jesus nos deu na parábola do filho pródigo. O filho mais novo daquele senhor deu lugar às ilusões e tentações e deixou a casa de seu pai. Queria aproveitar o vigor da sua juventude, tinha muitos sonhos, o mundo chamava lá fora, o dinheiro da herança parecia ser algo bom. Então, esqueceu do amor, esqueceu da dedicação, esqueceu da fidelidade, esqueceu do comprometimento com a família do pai e partiu. Mas a justiça de Deus é perfeita e soberana. E aquele jovem colheu tudo que havia plantado, fora do ambiente familiar de seu pai. Porém, depois de muito sofrer, se arrependeu, reconheceu o seu erro diante da família e diante de Deus. Foi humilde, pediu perdão e voltou em busca do seu pai, do seu berço esplendido. O amor, a misericórdia, o perdão do pai, novamente o recebeu em festa. Mas o outro filho se indignou e não queria participar, dizendo ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca fizeste festa com o seu servo.
Porém, vindo este teu filho que desperdiçou a tua fazenda, fizeste uma festa? E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, és leal e fiel, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Estimados irmãos, precisamos avaliar quanto amor e dedicação temos a Deus, ao seu santo e à nossa igreja. Pois disto dependerá nosso testemunho de lealdade e fidelidade. Só assim nossa vitória será completa na missão que o nosso Deus, o Mestre Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos confiaram. Enquanto a fidelidade é a obediência aos princípios que norteiam nossas vidas, como a família, o casamento, o trabalho, nosso ministério, nossa igreja, a lealdade nasce e está dentro de cada um de nós. É como a luz da vida, mas da vida espiritual, que aceita, acredita, defende e segue, pois está relacionada aos valores e quantidade de fé que possuímos. Por isso, mais do que ter lealdade em relação a Deus, é ser leal consigo mesmo em primeiro lugar. Quando se é leal à sua fé, aos seus valores, sonhos, propósitos, sentimentos e opiniões, vivemos de forma mais coerente, demonstrando através de atitude tudo aquilo que carregamos dentro de nós, em nosso coração, e cobramos estas mesmas atitudes daqueles com os quais convivamos. Assim, tudo o que fazemos naturalmente irá refletir a nossa essência, a nossa fé, o que nos tornará pessoas mais confiáveis e, consequentemente, mais abençoadas e felizes. Dizer sempre a verdade e ser sincero é atitude natural na lealdade e fidelidade. Se você é leal a alguém, dirá a verdade não porque a sociedade cobra esse tipo de comportamento, mas sim porque deseja o melhor para o outro e sabe que esse é o caminho mais adequado. A lealdade é uma qualidade demonstrada através de atitudes que se tem todos os dias. Por isso, não basta ser leal apenas uma vez, porque essa relação de fé e confiança precisa ser construída para sempre, para se manter unidos e forte. Neste contexto, a oração nos liga a Deus e ao seu santo. E se formos sinceros em nossas orações, elas serão ouvidas e, sendo merecedores, nossos pedidos serão atendidos. Na família, na igreja ou no trabalho, o diálogo se mostra fundamental, porque é através dele que duas ou mais pessoas conseguem se entender e descobrir o que é uma espera da outra. E assim, manter forte os laços que as unem. Como exemplo, o casamento e a família. Muito embora
Procuremos sempre viver de acordo com a nossa fé e aos princípios de filhos de Deus que aprendemos através de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo nesta igreja apostólica. Como ser humano, às vezes cometemos falhas e erros. Entretanto, ao invés de culparmos terceiro ou ainda tentarmos esconder nossas falhas, devemos assumi-las, pedir perdão a Deus e aos nossos santos, mas também sermos humildes e sinceros para pedirmos perdão e desculpa aos envolvidos e fazermos o possível para consertarmos o nosso erro. Essa é uma atitude bastante honrosa e muito importante, porque mostra o quanto a lealdade é poderosa, fazendo com que valorizemos a nossa fé, o amor ao próximo e sempre a verdade. Lembre-se, Deus e seu santo são bons para conosco e leais em todos os seus projetos. Eles não nos desampararão. A Santa Vó Rosa nos dizia: Deus escreve certo por linhas tortas. Ainda que muitas vezes nós somos capazes de entendermos os planos de Deus, Ele nos garante a sua proteção, bênção e amparo. Somos estimulados nesta igreja a vivermos num padrão exemplar, consagrado, santificado, agindo com retidão e pureza no coração. A lealdade deve ser testemunhada em nosso proceder e evidenciada por meio da coerência das nossas atitudes e palavras com a nossa vida. Ou seja, precisamos viver aquilo que aprendemos e aquilo que nós somos ensinados. Somos o corpo de Cristo e Cristo a cabeça da igreja. Se fazemos parte deste corpo, então a virtude da lealdade e fidelidade irá contribuir para a unidade e fortalecimento da igreja, bem como para a expansão do evangelho do reino dos céus aos bons e humildes de coração. A lealdade corresponde à naturalidade da fé, enquanto a fidelidade é fruto da obediência e consagração. É a vontade de cumprir as leis e mandamento do nosso Deus, além das normas e compromisso assumido em cada ministério e servir a nossa amada igreja apostólica. Portanto, estimados irmãos, membros e obreiros de nossa amada igreja, sejamos servos leais e fiéis do Consolador, vivendo uma unidade espiritual com moral elevada, dando exemplo de verdadeiros filhos de Deus, Deus o Pai, Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, estão atentos à nossa lealdade e fidelidade e proverão de bênçãos, amparo, proteção e inspiração a todos quanto assim viverem, garantindo nossa sobrevivência e vitória como filhos de Deus ainda nesta terra. Portanto, vivamos pelo amor e pela fé. Cultivemos a paz, a união e a esperança para vitoriosos um dia estarmos na glória celestial para todos sempre. Amém. Portanto, prezados irmãos, esta é a mensagem que fala a respeito, então, de uma virtude essencial para cada um de nós, então, elaborarmos um experimento daquilo que nós tenhamos praticado nos dias presentes. Todavia, prezados e estimados irmãos,
Nós estamos aproximando de mais um final de ano. Portanto, desde agora eu quero lembrar os irmãos, que creio e confio. Lembra aqueles votos que nós fizemos no iniciar deste ano? Quando que o irmão, a irmã, ele passou então a fazer uma inspeção naquilo que foi realizado no ano passado e percebeu que algo foi feito e outros não. Então, fez ali seus votos para que este ano que se iniciava, vou realizar, vou trabalhar. Eu creio e confio como verdadeiro apostólico, um desses atributos foi melhorar a fé, a confiança, o amor, a gratidão, todas as virtudes que se mana necessário para apresentarmos a sua pessoa diante dos santos e de Deus. E uma dessas virtudes também creio e confio que os irmãos puderam, de alguma forma, direta ou indiretamente, atribuir para o seu eu, para o seu espírito, a lealdade e fidelidade nos preceitos doutrinários que recebe desta igreja. O tempo passou. Ele não ficou esperando o irmão, vou começar amanhã. Então o tempo falou assim, vou esperar você começar. Se você começar, eu também continuo. O tempo não esperou. Infelizmente, nós estamos aproximando do final de mais um ano. E anos bastante neblinosos. Neblinas, obscuridade, pairou também sobre a humanidade. Mas durante o ano, fica uma perspectiva então de nós fazer a nossa reflexão. Porque a mensagem ela está completa. Então eu quero dizer aos irmãos, convidar os irmãos para esta oportunidade de fazer a sua reflexão. E de ver dentro de ti qual foi o seu desenvolvimento. Então o tempo passou. Mais reuniões os irmãos aqui tiveram. Oportunidade de expressar o seu dom de gratidão, o contribuir. Desenvolver a perfeita unidade de comunhão, de obediência, também tiveram oportunidade. E desenvolver então a lealdade, a fidelidade, também o tempo lhe entregou. O ar para o seu corpo respirar, Deus também lhes entregou. Ou seja, resumindo, Deus, o nosso Pai, deu todas as oportunidades para que nós então desfrutemos da vida material e da vida do Espírito Santo. Agora aqui entra pormenores, ou seja, quanto que cada um de nós, através do ouvir, ouvimos as mensagens, e essas mensagens, ela adentrou o nosso coração, nosso espírito, e ela teve ação dentro do espírito, ou seja, no terreno da sua singularidade. Quanto que isso desenvolveu? Se eu pegasse umas partículas de átomo e fosse colocar na sua minucidade e fosse fazer ele como seu reagente, quanto que cada um dos irmãos atribuiu o exercício para uma atividade de consolidar, validar a existência da virtude dentro do seu ser, a lealdade e a fidelidade. Portanto, a mensagem fala que a lealdade é uma virtude, um valor relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável. Agora vamos pensar. Plenamente confiável. A vida na terra tem altos e baixos. Tem hora que eu tenho mais necessidade, tem hora que eu tenho menos necessidade, tem hora que o meu corpo anseia. E aí? Será que eu vou conseguir ser leal o tempo todo, assim como foi Jesus a Santa Vorrasa? Para que eu seja leal, quais são os atributos que eu preciso render em meu ser? Irmãos,
é o entendimento dos prejuízos e dos benefícios que vai pregar-se, que vai lhe ser ofertado após as minhas ações. Como foi que aconteceu com o filho pródigo? Deixou todo o desprendido da casa do pai e foi então nas parafernálias da libertinagem e no anseio, nos desejos diabólicos, foi desfrutar. Sem o conhecimento da lei do retorno. Mas voltando então para o nosso raciocínio, como que aqui diante deste altar está um verdadeiro apostólico que a palavra de Deus, ela pode ser entregue, conforme Jesus fez nas mãos da Santa Vó Rosa, lhe entregou e confiou plenamente nela, e deu a ela a missão e ela cumpriu. A pergunta então, a Santa Vó pode fazer isto para o Senhor, para a Senhora? Esta é uma avaliação, irmãos, que nós precisamos ter este experimento, essa vivência. Por que eu estou falando isto? Porque, irmãos, a partir do momento em que nós estamos de posse da certeza da realidade das ações concernente à doutrina, nós podemos falar que a salvação nós estamos ganha. E quando nós chegamos nesse estado, nós estamos de posse de uma saúde espiritual. É evidente e transcendente isso nesta igreja. Vamos para a próxima virtude. A fidelidade significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assumem. Então, agora, a fidelidade eu preciso fazer acontecer. Mesmo diante das ilusões que pareceram no caminhar, mas eu preciso manter a fidelidade. E um exemplo simples, que faz parte da geografia, da apresentação deste corpo, é o casamento. A partir de então que nós assumimos então na sua estreita retidão a fidelidade, vem então a oportunidade de gozarmos do quê? Da confiança plenamente de Deus, o nosso Pai, sobre a nossa vida. Olha, irmãos, que perfeito, nós damos uma volta e nós chegamos a um recurso que Deus não quer que nós chegamos. Nós sermos leal, temos a fidelidade para com os preceitos da doutrina. E receber os nobres ensinamentos para o ornamento do nosso espírito, em especial, nos dar consistência para as virtudes do ser humano aqui na terra. Prezado, a humanidade hoje não vive, a grande maioria, não vive na centralidade humana, ou seja, não vive com as virtudes de um verdadeiro filho de Deus. Ou vive para menos, ou vive para mais. É muito exagerado ou é muito desleixado? Para então receber de Deus, precisa estar na centralidade da retidão do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero dizer aos irmãos, quando a mensagem nos mostra que a lealdade são atributo de Deus e de seus santos, aqui mora um mistério. Jesus, certa vez, ou por mais de uma vez, pregando no Sermão das Montanhas. Não irei aqui especificar uma das suas mensagens, mas na maioria da mensagem do Sermão das Montanhas, ele sempre falou dos elementos, atributos, das ações e prática daqueles homens. Os homens não me entenderam, mas ele estava falando de virtude.
Irmãos, há poucos dias eu fiquei pensando comigo, era o mestre na terra, tantas coisas boas que ele tinha para mostrar, para a consciência humana entender a plenitude do Pai, ele ficar dando advertência. Aí nós vamos encontrar, irmãos, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 6, aonde fala, irmãos, assim: não dê aos porcos aquilo que é sagrado, não faça algo aos animais achando que eles vão se reconhecer e vai ser amigo seu, que eles vão retornar e vão te estraçalhar. Mas pastor, isso não tem nada a ver com a mensagem? Não tem nada a ver com a mensagem? Vamos pensar. Quando essas palavras lá foi dita, lá aquele sermão que se encontra em Mateus, os versículos antes chama para uma condição. Chama aqueles homens para tirar os ciscos dos olhos, tirar a viga dos olhos, deixarem de observar as vidas dos outros, mas olhar a sua. E parece que aquela mensagem ela não teve precisão, e ela não teve esse terreno, não teve corações, então foi ditado duramente. Essa ideologia é dolorosa. Então, chegamos a uma conclusão. Quando que eu frequentando as reuniões, ouvindo as mensagens, não estou de posse da plenitude do Pai, aonde era para exercer as virtudes da lealdade, da fidelidade e toda a essência humana, está eu irracional. Foi o que quis dizer aquele versículo lá em Mateus. Usou um figurado para que aquela consciência arrogante, dura, obscura, que eram aqueles homens, pudesse entender a essência e o valor da mensagem. Mas pastor, mas essa parte não tem nada a ver com essa mensagem. Eu quero dizer aos irmãos, quanto prejuízo que uma pessoa desleal e infiel, arrogante, ela consegue fazer. Isso nós vemos de monte. Não encaixa aquilo que está lá em Mateus, no versículo 6. Irmãos, às vezes na família, onde era para ter a paz, tenha coragem de exercitar valores desprovados até mesmo para o ser humano. Vem às reuniões e não tem condições de receber a preciosidade da mensagem que traz o alento, o conforto e a vida do Espírito Santo. Precisamos nós então, irmãos, desenvolver o nosso ser de ouvir aquilo que é bom e não nos colocarmos limites, conforme também até a mensagem nos mostra o filho pródigo. Eu vou agora desfrutar aqui. Mas esquecem. E nesta igreja apostólica, prezados e estimados irmãos, a Santa Forraza, o santo profeta irmão Aldo, tem todo o poder para amparar. Tem todo o poder para ajudar a nossa consciência e nós ganharmos em nosso espírito a vida do Espírito Santo de Deus através do batismo. O que eu quero dizer para os irmãos? Que nós temos capacidade de apreciarmos hoje, agora. Se não fez até agora, temos a capacidade de nascermos na palavra, no evangelho do nosso Senhor, e daqui para frente, sermos felizes, bem-aventurados, e ganharmos a saúde para o nosso espírito. Aí eu vou buscar o quê? Vou buscar uma mente dominante. Agora eu quero fazer o bem da justiça de Deus, o nosso Pai. Porque, irmãos, não tem como caminhar para o sucesso sem sacrifício. Não tem como eu ter a lealdade sem eu ter as resignações. Não tem como eu ter a fidelidade sem o processo de rejeitar
Só que esta igreja, ela entrega a consciência para nós saber antes do prejuízo. Sabemos nós, isto é perigoso para nós. E nós ganharmos então a saúde para o nosso espírito e sermos nós felizes e bem-aventurados. Porém, conforme está aqui, precisamos apresentar no convívio da família, na igreja, na sociedade, ou seja, dar testemunho da lealdade e da fidelidade. E buscando então todos os atributos, ornamentando as nossas virtudes e dando a ela poderes, que esta igreja também entrega poder para nós negar nós mesmos e ganharmos a essência da vida do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Estimados irmãos, então eu iniciei a mensagem, a reflexão, a reprodução desta mensagem, dizendo assim: no início do ano nós fizemos um voto, né? E infelizmente o tempo não esperou nós. Agora nós podemos fazer uma reflexão, o que eu reproduzi no transcorrer desse ano. Quanto que eu estive de mão dada a Santa Vorraz, o Santo Irmão Aldo. Quantas vezes ajoelhei e pedi sabedoria. Ou quantas vezes eu avancei. E fui usar a minhas físicas como aquele filho ingrato que foi buscar as regalias. Aí existe uma palavra, irmãos, até mesmo, eu já tenho visto ela em bastante lugar, né? Até mesmo nas unidades empresarial, fala assim: quão bom é sofrer no processo de transformações, mas quão ruim sofrer porque não fez, porque vem a angústia, vem a tristeza, vem o desespero. E nesta igreja apostólica, prezados e estimados irmãos, a Santa Vorraz, o Santo Profeta Irmão Aldo, quer nos ouvir. A partir do momento que eu tenho esses conhecimentos, esses atributos, fica fácil nós fazer o quê? O que o hino que o coral cantou. Hora da decisão. Agora eu tenho conhecimento, eu tenho o corrimão na minha vida que eu posso chamar a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo. Eu tenho dentro de mim os elementos, as virtudes que eu posso ativar e chamar as virtudes do Espírito Santo. E a partir de agora eu ganhar a vida do Espírito Santo. E Deus olhar para mim: este é o meu filho pleno, eu confio nele, vou lhe entregar bênção e graça. Caso contrário, vazio, mendigo de alegria, de felicidade. Mas só que o apostólico não pode ser assim. Porque tem a oportunidade de receber de Deus, o nosso Pai, as bênçãos e as virtudes para o seu espírito. E ser feliz. Sofrer com Deus é ser feliz. Deixo assim, prezado. E que a Santa Avó, o Profeta Irmão Aldo, iluminem e rende a partir de então toda a felicidade de Deus, o nosso Pai. E que o irmão ou a irmã possa olhar para essas virtudes no interior do seu ser e sentir a alegria de ser verdadeiro apostólico. Por mais que não está lá, mas está lutando. Irmãos, o meio do processo também é gostoso. Eu não consegui chegar onde era preciso. Esse ano eu queria ter feito mais, mas não consegui. Mas está no processo, está ótimo, está bom. E a Santa Avó está à frente. Pense nisso, estimado. O seu olhar precisa estar no foco da essência da sua vida. Vamos ouvir o coral?
adoração a um profeta.
Realmente, irmãos, o santo profeta irmão Aldo é a estrela guia da nossa vida. Estrela quer dizer luz. Luz, o que ela faz? Ela ilumina. Quando ela ilumina, nós enxergamos. Quando nós enxergamos, nós conseguimos caminhar. Quando nós caminhamos, nós sentimos o equilíbrio da vida. Por quê? Por essas conexões. Vamos buscar essas virtudes para o nosso ser espiritual? Vamos deixar este mundo e vamos abraçar a plenitude de Deus, o nosso Pai? Temos um guia que é a estrela guia. Chama Santo Profeta irmão Aldo. Posso mudar a vida da água para o vinho a hora que o irmão decidir. Eles têm poder. Estou no processo, estou com dificuldade. Eles têm poder para te ajudar. Seja feliz e bem-aventurado. Que a Santa Avó, o Profeta irmão Aldo, lhes abençoe a todos, amados irmãos. Convido os irmãos que puderem ficar em pé. Através desta oração e para o fechamento com chave de ouro, as nobres virtudes que precisa validar em nosso espírito. Vamos pedir. Oremos. Pai, diante deste altar, no termo de mais uma reunião, estamos nós reunidos, curvado, prostrado. Conhecemos nosso pequenez, as nossas fraquezas, e algumas das vezes nós erramos sim neste transcurso desse ano que está chegando ao fim. Não vamos aqui esconder, mas profeta irmão Aldo, querida avó, nos perdoa, nos dá força, nos ajude a entender através então das palavras, que a nossa consciência ela possa entender as municiosas dos mistérios, da essência da vida do Espírito Santo. Nos tira do lamaçal, das concupiscências deste mundo e principalmente nos sabores diabólicos que pesa a nossa carnalidade. Tenha misericórdia. Nos resgata para que possamos desenvolver essas virtudes tão nobres em estar com o Senhor Cristo, esse corpo santo que sempre vem nos alimentar através da Santa Comunhão. Nos coloca neste prisma, desta unidade, dessa ação tão necessária, que precisa calar em nosso espírito para que tenhamos o poder, o domínio, a certeza, o guia, para negar, não ser como este filho que abandonou a casa do pai, mas que nós estejamos sempre atentos com as palavras procedentes desta igreja e principalmente as mensagens, seja ela do púlpito e do programa Hora Milagrosa. E uma perfeita unidade de reflexão e o entendimento da preciosidade da vida do Espírito que nós precisamos ter para que tenhamos a saúde, para que sejamos nós vivos, vivificados e fazemos parte da santidade do Senhor Deus. Profeta Santo irmão Aldo, aqui estes irmãos com suas orações, seus pedidos são diversos. Creio e confio que até mesmo perdão é um momento propício que o Senhor os atenda, nos conforta, nos regenera e nos ajuda no caminhar do processo da lealdade, da fidelidade. Se nós deixamos então de cumprir alguma parte dela, que o Senhor fortalece, nos dá habilidade, não deixa nossa veste sujar o lamaçal da concupiscência deste mundo, mas e que a unção poderosíssima do Senhor Jesus nos reveste com essa veste celestial, veste branca, que precisamos alcançar em nosso espírito. E o Senhor conhece as dificuldades, mas o Senhor está ofertando neste momento. Prezados irmãos, recebam a bênção, a virtude, a graça do Espírito Santo, de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa e querida Vó Rosa. Confia plenamente que eles irão te ajudar. E com suas orações, confia que eles irão atender.
assim como eles estão atendendo, abençoando a sua vida, a sua família, tudo aquilo que pertence, e principalmente o seu espírito. Aqui estão alguns nomes, sim, que trouxeram aqui. São eles, muitas das vezes, passando por dificuldade. Até temos irmão de nossa filial, que não pode estar aqui por motivos diversos da saúde, mas que a Senhora possa os atender, possa então dar o alento para a família, também para nós, para que possamos entender tudo aquilo que está nos planos de Deus. E dentre todos os problemas, dê as resoluções, para que alcancemos então as soluções, para que tenhamos a paz, mas tenhamos sempre em nossa companhia o Senhor profeta Irmãoaldo e a Senhora querida avó e os exércitos e anjos e santos. Nos ajude as nossas ações para que ela seja concernente com a doutrina e disciplina, para que tenhamos o mérito dessa bênção. Prezados irmãos, recebam a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa querida avó Rosa e do santo profeta Irmãoaldo, na companhia de anjos e santos, não só hoje, mas sempre. Amém. Meu abraço e carinho e até amanhã.